Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez, querendo primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem visto os meus vídeos, peço que continue fazendo o mesmo, mande para um amigo, para que meu canal possa crescer. Eu aqui embaixo, eu deixo o meu telefone, o meu e-mail e o meu blog. Qual é a vantagem de você acessar o meu blog? É que de segunda a sexta você tem um artigo novo, sobre economia, sobre política, sobre educação, enfim, qual é a vantagem, o objetivo? Nos mantermos atualizados, aquilo que o mundo pensa, aquilo que o Brasil pensa, que está pensando no momento, né? É muito importante. E lá vai eu aqui, mais uma vez, dando continuidade, né, a chamada leitura da Constituição, essa série, que nós já estamos bem adiantado. Deixa eu ver qual o próximo. O próximo esse vídeo já tem um número de 49, já são 49 aulas, né, que eu disponibilizei no meu canal. Se você quiser se entender de Constituição, é só acessar e você vai aprender muito. O último eu falava exatamente do caput, né, do artigo 37, que trata da administração pública brasileira, seja ela federal, estadual ou municipal. E hoje eu vou tratar dos incisos. É um artigo muito longo, nós vamos ficar acho que com uns 4 ou 5 vídeos, né, sobre esse assunto, porque é um assunto muito, não podia deixar de ser, né, afinal nós estamos falando do principal função do governo, que é administrar, né, o nosso país, administrar as nossas cidades, os nossos estados, enfim, né. Então vamos lá. Diz assim, os cargos, diz assim o inciso 1, né? Eu vou ler o caput do artigo 37 para. Eu sei que é uma repetição, mas vale a pena a gente dar uma olhada, ou sempre, né, para nos contextualizar, nos posicionar topicamente, aonde nós estamos, né, dentro da Constituição. Vamos lá, diz assim, da administração pública, né? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Elemento fundamental. Vamos lá, inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Aí diz o inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos de comissão e declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável por mais igual período. Vamos dar uma parada aqui, fazer uma conversa. Os cargos e empregos públicos, por lei, cargos, empregos e funções só devem ser preenchidos por concurso público, exceto aqueles cargos de confiança, de fácil exoneração. Por exemplo, assessor parlamentar, o parlamentar é eleito, né, para uma legislatura de 4 anos. Ele, portanto, contrata um assessor. Uma comissão, o Ministério da Previdência cria comissão de estudos sobre a prova de vida dos idosos no Brasil. Esses cargos eles são de transição, de transitórios, né? Um exemplo, contratação pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para arrecadar dados, vamos dizer assim, né? Colher dados da população e fechar e fazer o censo. Esses são cargos transitórios, que eles têm um fim, tem um começo, tem um meio e tem um fim, né? Você não vai ficar fazendo eternamente o censo. O censo, né, que é a contagem da população total no Brasil, é de 10 em 10 anos. Nós estamos atrasados em 2, né, porque o governo era para ter feito em 2020, o governo Bolsonaro era para ter feito o censo em 2020, mas se recusou a fazer exatamente porque o resultado estaria sendo divulgado agora, nesse período de eleição, e, consequentemente, as notícias não eram muito boas, né? Aí ele preferiu atrasar, tivemos que recorrer, né,
ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo obrigasse o governo federal a fazer o censo. Aí depois ficam os bolsonaristas dizendo que o Supremo Tribunal Federal é ativista. Eles não sabem nem o que é ativismo judicial, mas é o que a gente ouve, né, de todo bolsonarista. Ah, o STF é ativista, o ativismo do STF. Não, o STF não é ativista. Tem decisões de ativismo judicial, sim, que é outra história, mas eu não vou fugir desse assunto. Bom, tem um erro, esse erro começa com relação ao preenchimento de cargos públicos, começam nas prefeituras. O que acontece? As prefeituras de pequenos municípios, grandes e médios municípios do Brasil, eles demoram a fazer concurso. Por quê? Porque eles preferem ficar preenchendo os cargos permanentes em cargos transitórios. No Brasil, o transitório tem 4 anos. Né? Uma função, você contrata uma função para exercer uma função no município. Por exemplo, no município de Taquaritinga do Norte, você contrata um funcionário para ficar 4 anos, ele não é uma função transitória. Mas a maioria dos municípios no Brasil, eles não fazem concurso, por quê? Porque eles preferem empregar os apadrinhados, os assessores, aqueles funcionários que vão trazer votos para ele. Porque o funcionário emprega o filho, emprega a cunhada, emprega o genro, emprega a nora e o primo. Infelizmente, os tribunais de contas dos estados, tem hora que quando fica muito exagerado, ele obriga o município, determinado município, a fazer um concurso. Quando faz assim, um concurso relâmpago. Convoca em 30 dias, a prova, passa meia dúzia, pronto. Aí contrata lá um coveiro, que você precisa de 10 coveiros, ele contrata um guarda municipal, que precisa de 15, ele contrata um. Porque o resto fica sendo do indicado, do apadrinhamento político. E as autoridades não fecham os olhos para isso. Qual é a vantagem do concurso público? A vantagem do concurso público é que quando você chama um concurso público, você contrata os melhores, aqueles que passaram na prova, aqueles que melhor pontuaram, aqueles que mostraram maior competência. E você institui a isonomia. Todas as pessoas têm a chance de ser um funcionário público da sua prefeitura, do seu estado, né? Isso é muito importante. Agora, qual é o problema do não concurso público? Que os municípios fogem dos concursos públicos. Eles contratam os amigos. Então, não tem o princípio da isonomia, é jogado no lixo. Infelizmente, esse é um caso gravíssimo, na minha opinião, no Brasil. As autoridades deviam cobrar mais dos municípios, mais concurso público, para que os cargos dos municípios só fossem preenchidos por funcionários contratados através de concurso público. Seria uma coisa honesta, sincera. Infelizmente, no Brasil, isso não acontece. É lamentável. Então, fica essa lacuna, né, esse erro que o Brasil comete e que ninguém denuncia, porque ele não é o contratado das prefeituras tem um péssimo defeito. Ele não aproveita todas as pessoas competentes do município. Às vezes no município tem pessoas super competentes, mas como ele não é aliado àquele grupo político, vai uma pessoa incompetente, que não tem boa vontade, que não quer atender bem, vamos dizer assim, o utente, né, que em Portugal é muito usuário do serviço público, porque ele simplesmente é indicado pelo político, enquanto aquele político se mantém no cargo. Por exemplo, tem município que tem prefeitos, né, como é o caso de Taquaritinga do Norte, 20 anos governado pelo mesmo grupo político. Então é 20 anos que pessoas competentes em Taquaritinga do Norte não são aproveitados, porque acho que nesses 20 anos teve um concurso público. É muito pouco, né, para o município, sei que o município é pequeno, não precisa também dessa grande quantidade de pessoas, mas seria obrigatório ter mais concurso público para preencher as vagas dos municípios. Infelizmente, essa é uma realidade triste e lamentável para o nosso país, né? Uma coisa assim, que ele diz aqui, né? Por brasileiros, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Isso é um problema, porque se deixar o estrangeiro, né, vem boliviano, venezuelano, argentino, vem para cá. Não, eles vêm se eles passarem esse concurso público, se eles preencherem os requisitos da lei. Não vou entrar em detalhe, porque seria uma coisa muito interessante. Mas é muito importante essa possibilidade, muito importante você aceitar o estrangeiro, né, fazer concurso no Brasil e ser contratado para prestar serviço
para o Brasil, principalmente, por exemplo, na área de educação. Nas universidades, você traz a ciência, você traz outras opiniões, traz situações políticas de outros estados, que o mundo é corrente, você não pode viver isolado, né? Ah, só vamos preencher cargos de brasileiros. Não, é necessário, é fundamental que venham os estrangeiros para aqui, porque nos traz experiência, nos traz conhecimento, e também eles vão levar nossas experiências para os países dele, contribuindo de forma equânime, de forma igual, beneficiando toda a população do mundo. Então, a importância, né, a Constituição ela tem essa vantagem. Infelizmente, a falha está nos municípios que, na minha opinião, que não fazem concurso público porque eles preferem preencher os cargos com os amigos, com os indicados, para facilitar a manutenção deles no poder. Infelizmente, isso é uma coisa que estraga muito o Brasil, né? As funções de confiança, né? Assim como eu te falei, aquelas pessoas que têm algumas funções que são funções de confiança. O prefeito tem que ter uma secretária, o prefeito tem que ter alguém na qual ele confia, a mesma coisa o governador. Então essas funções de confiança, sim, elas pode ser um período transitório, mas elas têm que ser preenchidas muitas das vezes, quando falo de administração pública, por funcionários públicos, porque está lidando com segredos do Estado, né? Vamos dizer, mas Antônio, mas o Estado não tem que, tudo no Estado tem que ser publicado? Sim, mas os trâmites têm momentos que eles precisam de ser segredos. Então, ele só tem que ser publicado quando ele provar, já trouxer o resultado concreto, né, daquilo. Mas tem momentos que precisa de ser pessoas de confiança. O Estado não pode abrir mão desse segredo, dessa funcionalidade, dessa estrutura do Estado, mas são garantidos também por funcionários de carreira. Então, a administração pública é isso. A administração pública basicamente da administração pública, ela é contratar os melhores, né, de forma igual e onde todas as pessoas tenham a oportunidade de participar desse, vamos dizer assim, desse chamado do Estado de ser para compor o quadro de servidores, né? Porque todos são servidores públicos, todos têm a obrigação de atender bem o público, atender bem o cidadão que bate a porta do Ministério da Fazenda, do Ministério da Saúde, do SUS, dos hospitais, dos postos de saúde. Os brasileiros que são os verdadeiros donos do poder, são os cidadãos, é o povo brasileiro que é dono do poder, não é o funcionário público. O funcionário público é um servidor, ele passa no concurso público para servir a população e servir ao país. É muito importante a gente ter essa concepção, entendeu? Então eu vou ficando por aqui, como falei, meu propósito desse vídeo não é fazer vídeos grandes, mas continuaremos na próxima semana. Muito obrigado a você, continue se inscrevendo no meu canal, continue fazendo seus comentários e passe para um amigo, para uma amiga, para que o meu canal possa crescer mais uma vez.